Paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que nós estamos bem. Que bom que nós estamos aqui. E estamos aqui para glorificar o nosso Deus. Exatamente. Nesta oportunidade nós queremos magnificar o nosso Deus por meio desse tema. Deus nos conduz ao limite para se revelar a nós. Repete comigo. Deus nos conduz ao limite para se revelar a nós. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Queridos, o limite do ser humano é justamente o local aonde Deus vai revelar o seu poder. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos deparar com uma pessoa chamada Jó, vivendo um momento de perda de tudo aquilo que ele tinha. De um dia para o outro, ele foi transformado do homem mais rico do mundo para o homem mais pobre do mundo. Num único dia, ele perdeu todo o seu gado, todos os seus camelos, perdeu todas as suas ovelhas e também perdeu os seus 10 filhos. E um pouquinho mais à frente, num outro dia, nós vamos ver este homem chamado Jó, também perdendo a sua saúde. Nós vemos Jó, querido, chegando ao fundo do poço, chegando justamente no seu limite. Mas foi aí, no seu limite, que Jó conheceu Deus de uma forma profunda, aonde ele mesmo pôde testificar em Jó 42, versículo 5, dizer assim: antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, a dor e o sofrimento que Jó experimentou, que Jó viveu, não afastou Jó de Deus. As perdas que Jó teve não afastou Jó de Deus. Mas tudo isso conduziu a Jó a viver uma experiência profunda com Deus. Toda essa adversidade que sobreveio sobre Jó conduziu a Jó a viver um profundo relacionamento de intimidade com Deus. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver aí em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 14, tá? Nós vamos ver Abraão sendo provado no seu limite. Nós vamos ver Deus pedindo a Abraão que sacrifique o seu único filho, o filho que ele ama, Isaque. E Abraão prontamente obedece. Mas no momento de sacrificar Isaque, no momento de baixar o cutelo, ele vai ouvir uma voz dizendo: não faça tal. É nesse momento que Deus se manifesta e se revela como Deus provedor. Foi justamente no ápice do limite da prova que Abraão viu a fidelidade de Deus na sua vida. Nós vamos ver, querido, no livro de Êxodo 14, nós vamos encontrar Moisés no seu limite, juntamente com o povo de Deus que sai do Egito. Eles estão agora diante do Mar Vermelho, sem saída e sem esperança. E
quando eles olham para trás, ainda vê Faraó com seu exército vindo na sua direção. Mas foi justamente aí, quando, né, Moisés e o povo de Deus estava sem saída, no fundo do poço, estava no limite. Foi aí que Moisés viu Deus abrir o mar vermelho e salvar o seu povo. E viu o Faraó e seu exército ser engolido pelas águas. Querido, é justamente quando não havia mais nada para Moisés fazer. Foi quando, justamente aí, quando Moisés não tinha nenhuma saída. Foi aí que chegou a hora de Deus. Foi aí que Deus agiu. Quando nós olhamos para a Bíblia, em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos deparar com Elias vivendo no seu limite, fugindo de Jezabel. Nós vamos encontrar ele no versículo 4 e 5, sem força, debaixo de um pé de zimbro e pedindo a morte. E foi justamente aí no limite que Deus se manifesta e sustenta Elias. É justamente aí no limite que Elias está vivendo que Deus estabelece a Elias um novo propósito. Queridos, mesmo no limite, na exaustão, Deus fortaleceu, renovou a missão de Elias. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos deparar em 1 Reis, capítulo 17, com a viúva de Serepta, preste a morrer de fome, catando os cavacos de lenha para fazer o seu último bolo, segundo ela, né, comer e morrer. E foi justamente aí, no limite desta mulher, no limite desta viúva, que ela vai experimentar o milagre da provisão de Deus por meio do profeta Elias. Queridos, quando tudo parece perdido, Deus faz o impossível acontecer. Nós também vamos ver aí no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27, os discípulos, né, vivendo no seu limite. Eles entram no barco, Jesus está dormindo e vem uma tempestade sobre eles. E eles só puderam experimentar a calmaria quando eles clamaram a Jesus. O limite da tempestade foi o ponto, né, aonde eles chamaram Jesus, aonde o poder de Cristo se manifestou. Nós vemos em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 15, uma viúva, a viúva de Naim, vivendo o seu limite, chorando a morte do seu filho. E foi aí, nesse lugar, né, justamente nesse limite, entre lágrimas, que ela pôde ver Jesus restaurando a vida, onde a morte já reinava. No limite da dor da viúva de Naim, Deus trouxe uma solução. Deus trouxe a vida enquanto a morte imperava. Queridos, nós vemos, né, ali em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, o apóstolo Paulo, né, também vivendo o seu limite, com um espinho na carne, né, e ele ora a Deus por 3 vezes, tá? E Deus responde para ele, e ele reconhece que a graça de Deus era suficiente na sua fraqueza. O apóstolo Paulo, vivendo o seu limite, experimentou o poder de Deus de uma forma sobrenatural, onde ele pôde compreender que quando ele era fraco, que ele era forte. Queridos, você viu que a Bíblia, né, existe inúmeros exemplos, né, que foi justamente no limite, neste lugar, que Deus manifestou, que Deus revelou a sua glória. Queridos, olha,
uma certeza eu tenho. Quando chegarmos ao limite, nós vamos descobrir que é Deus que nos sustenta e nos dá vitória. Quando o limite chega, Deus começa a agir. Onde você vê o fim, Deus diz, olha, estou aqui. Quando a solução humana falha, Deus faz o impossível. É justamente no limite. Se a porta está fechada, ela se abre. Amados, creia que no limite, que no impossível, Deus se revela, porque Ele tem a solução para o seu problema. Ele tem a solução para tudo. Quero te convidar a orar. Senhor, nos ajude a reconhecer que é no nosso limite, é justamente o lugar onde o teu poder se manifesta. Pai, eu sei que não é fácil, mas queremos confiar plenamente em Ti, sabendo que Tu és capaz de fazer o impossível. Quando as nossas forças falharem, sei que a Tua graça é suficiente para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero te fazer um convite. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho, dê um joinha, faça um comentário, compartilhe essa mensagem com quem você ama. Amém? Em nome de Jesus. Olha, fica na paz do Senhor e um beijo no seu coração.